sociais com ênfase em urbanismo e relações internacionais. Tem um trabalho muito intenso nas áreas de turismo, museologia, preservação do patrimônio histórico e cultural. Ele também é autor do livro Patrimônio Turístico do Brasil. Aloísio Finazzi Porto. Seja bem-vindo, Aloísio. Como vai? Tudo bem, Baiana? Bacana recebê-lo. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Deixa eu mostrar o livro, ó, o Vinícius vai mostrar pra gente. E nós vamos falar desse livro, só para eu entender, e para o pessoal de casa também que está começando a acompanhar a nossa conversa. Com esse livro, você pretende estimular o turismo a partir desses patrimônios que nós temos no Brasil? É isso? Na verdade, nós temos a Unesco, que representa aí toda a parte de preservação de patrimônio mundial. Ele tem uma lista, tá certo? Onde você tem os patrimônios históricos e patrimônios naturais. A gente tem dois tipos de patrimônio, patrimônio cultural e patrimônio natural. E você tem uma lista nos países do mundo, né? Essa lista não é grande, ela não passa de 400, 500 locais. Somando todos os países do mundo, não é? São 180 mais ou menos signatários desse acordo, que você tem um acordo entre países, né, para que isso aconteça. E você tem patrimônios culturais e patrimônios naturais. O Brasil tem 19 patrimônios. Eu queria até entender, foi bom você explicar, porque eu fico nessa dúvida. Patrimônio histórico, cultural, aquela história, todos são da humanidade, falam patrimônios da humanidade. Exatamente. O status que se dá, não é? É de patrimônio da humanidade, que são locais muito importantes para a humanidade que devem ser preservados. Eles podem ter caráter cultural ou um caráter natural, ou misto também. Tem alguns que são mistos, não é? E nós vamos ter no Brasil 12 patrimônios culturais e 7 patrimônios naturais. Esses já catalogados. Isso, são, que na verdade, chancelados, reconhecidos pela Unesco, que faz reuniões, né, anualmente, e nessas reuniões os países colocam os seus candidatos, não é? E nós temos candidatos, sempre o Brasil coloca algum candidato, e nem sempre ele é eleito, porque os outros países também se candidatam. E tem uma série de requisitos para que você tenha um local, um sítio tombado como patrimônio ou cultural ou natural, né? Ó, a Clarice, que é aqui de São Caetano, do bairro Oswaldo Cruz, ela disse que está adorando o programa, que ama a música da Tuta Guedes e que te faz a seguinte pergunta. Ela quer saber o que define um patrimônio. Sim, um patrimônio, a gente vê que a palavra mesmo, ela vem de patrimônio, que é uma coisa particular. E ao longo do tempo, né, quem é o patrimônio é quem juntava patrimônio lá para trás, né? Idade Média, sempre que se acumulou, teve essa palavra patrimônio, que representava uma coisa particular. Depois, ao longo do tempo, você tem a formação dos países, a formação dos reinos, etc., dos estados nacionais. Você começou a desenvolver a noção de patrimônio coletivo, não é? Então, esse patrimônio coletivo é onde se organiza a cultura, né? Onde se organizam os fazeres, os saberes que a gente coloca, né? E os equipamentos, as ferramentas, né? Que dá o quê? Isso aí dá a cultura, da educação de um povo num determinado tempo, numa determinada época, né? Isso que define. E o patrimônio natural é exatamente isso que está na conformação do mundo, do planeta, não é? Então, no Brasil, nós temos os biomas é que são patrimônios naturais, não é isso? E onde você tem essa representação toda da interação do ser humano com a natureza. Então, pode ser patrimônio natural ou um patrimônio cultural. E quando se fala em patrimônio material e imaterial? Sim, patrimônio material a gente pode considerar tanto sendo um bem cultural, um prédio, um lugar, não é, um ambiente, como um patrimônio natural, como o Pantanal. Esse é o imaterial. Esse é o material, não é? Esse é o material. O imaterial é o quê? São as músicas, os produtos, que é, por exemplo, o alimento. O alimento ele é um bem imaterial, porque ele acaba, né? Todo dia que você produz, ele acaba, ele é um prazo de validade. E não só isso, o fazer o produto é que é o bem imaterial, né? Por exemplo, o doce de goiaba de São Bartolomeu em Ouro Preto é tombado como um bem imaterial. O samba é um bem imaterial. O fazer, né? O fazer as paneleiras lá do Espírito Santo, o que é tombado não é a panela em si. O
que é tombado é o fazer a panela, né? O processo é o de fazer. exercício, a arte. São os instrumentos, é tudo que envolve o instrumento, a matéria-prima, o produto, e esse produto pode se acabar. Então a música, por exemplo, né? A música é um bem imaterial da humanidade, né? Então Exatamente. a gente percebe que isso tem que ser preservado. O samba, o semba, o congo, o congado, tudo isso são bens imateriais que nós temos. O folclore em geral, a gente considera como bem imaterial. Essa categoria ela é nova, né? E a gente vai vendo que eles têm se desenvolvido cada vez mais e países têm proposto bens imateriais. Ó, eu estava dando uma olhada aqui no teu livro, que é um livro didático também, Sim. não é? Ele tem uma proposta didática, e o que me veio também em mente, o que me chamou a atenção, você fala do patrimônio turístico do Brasil, como eu falava da vinculação aí, eu acho que é uma forma interessante de você divulgar esses patrimônios e vincular com a importância do turismo para essas regiões, onde estão esses patrimônios, e também para o desenvolver da economia, quando a gente fala tanto em economia atualmente. Uma das funções do tombamento pela Unesco é exatamente desenvolver o turismo sustentável, correto? A Unesco, inclusive, se preocupa onde um local tem um turismo exacerbado, destrutivo, não é? Então, ela se preocupa com isso. O próprio tombamento, um dos objetivos é tirar do perigo os locais que são tombados. Ou, então tem uma lista, inclusive, dangerous list, né? Uma lista de lugares que estão em perigo do tombamento. Nós temos exemplo aqui no Brasil, né? Vamos falar depois um pouquinho, que é o Parque da Serra da Capivara, né? No Piauí, que é a 400 quilômetros do interior, e você tem um problema de preservação. Então o turismo ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Você pode chegar num lugar e destruir um lugar. Por isso que a Unesco se preocupa no tombamento, e o turismo ele vem para ser ocupado de forma correta, de maneira sustentável, e não com um turismo de massa destrutivo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou mostrar umas fotos de alguns patrimônios já chancelados, aí, já catalogados, mas antes eu quero só dar um recadinho, eu falei